Após finalizarmos a playlist sobre bioquímica, chegou a hora de resolvermos as melhores questões do Enem e também questões de vestibular. Já gravei aula sobre água, carboidrato, lipídio, proteína e DNA e hoje vamos começar resolvendo essas questões. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, a aula de hoje nós vamos resolver 10 questões do Enem e também de vestibulares sobre o assunto água. Se você não assistiu a aula passada, é essa aula aqui. Eu recomendo, assim que finalizar essa aula de resolução de questões, você assistir a aula sobre água, que lá eu falei tudo que você precisa saber para ser aprovado na prova do Enem sobre esse assunto, fechou? Então, sem mais enrolação, o slide já está na tela, vamos para a questão de número 1. Questão do Enem 2004. Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte e, através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. Eu já adianto para vocês que nós já descobrimos água em Marte, porém água em estado sólido e não em estado líquido, tá? Essa questão é um pouquinho antiga do Enem. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água em Marte indicaria naquele planeta o quê? Turma, eu já resolvi esse assunto, foi a introdução da minha aula de água. Se você quer entender um pouquinho mais aprofundado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos para a letra A. A existência de um solo rico em nutrientes com potencial para a agricultura. Imagine só, a NASA gasta bilhões de dólares para descobrir um solo potencialmente rico em agricultura em Marte. Não faz sentido, né, gente? Por que é que a gente está procurando água em Marte? Letra B. A existência de ventos com possibilidade de erosão e formação de canais. Não tem relação direta em Marte a presença de água e ventos. São coisas diferentes. Letra C. A possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à Terra. E esse aqui, pessoal, é o nosso gabarito. Veja, a gente procura água em Marte porque a gente acredita que a vida aqui na Terra surgiu nos oceanos. Então, se a gente encontra água ou resquícios de água naquele planeta, significa dizer que pode ter havido vida lá também. Porque se na Terra a vida surgiu na água, essa condição de vida também pode se repetir em outros planetas. Por isso que a gente procura água em Marte. Vamos continuar a leitura? Letra D. A possibilidade de extração de água visando seu aproveitamento futuro na Terra. Veja só, a gente vai viajar para Marte para pegar a água de Marte e trazer para a Terra. Sem noção essa questão, né, gente? Letra E. A viabilidade em um futuro próximo do estabelecimento de colônias humanas em Marte. Aqui muitos alunos erram e marcam essa questão aqui porque eles acham que, se a gente descobrir água em Marte, agora temos a possibilidade de ir morar em Marte. Mas veja só, para morar em um planeta, não só água é necessário, mas outros fatores também, como a presença da camada de ozônio, a presença do campo magnético de um planeta para proteger dos raios cósmicos. Então, não só água é necessário, fechou? Questão do Enem 2004 foi a questão para a gente esquentar. Eu vou deixar o link aqui na descrição sobre a aula completa sobre essa questão, se você quiser se aprofundar ainda mais no assunto de água, fechou? Questão do Enem 2022 sobre água. Segundo a Organização Mundial dos Estudos Ambientais, em 2025, 2 a cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Veja, a questão ela é antiga e ela faz uma previsão para agora, recente, 2025, e a gente sabe que, graças aos avanços tecnológicos, ainda não estamos nesse patamar, mas é preciso preservar a nossa água sim. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria: o que é que a gente tem que fazer para prevenir a escassez de água? Ou seja, prevenir que algumas regiões do planeta fiquem sem água. Letra A. O Enem sugere o seguinte: desenvolver processos de reutilização da água. O que é que você acha? A gente precisa reutilizar água? Eu acho que essa daqui já é uma questão que pode ser a correta. Letra B. Explorar leitos de água subterrânea. Não necessariamente, pessoal, porque veja, se você está explorando água subterrânea, está reduzindo a escassez naquele local? Tá. Mas outras regiões também podem ficar com escassez de água. Então, não necessariamente uma coisa está relacionada à outra diretamente. Letra C. Ampliar a oferta de água, capturando-a em outros rios. Você vai prevenir a escassez de água pegando água em outros locais? Não, você tem que pensar em políticas públicas, estratégias para que todo lugar tenha água. Letra D. Captar águas pluviais, ou seja, captar água de rios. Você vai reduzir a escassez? Beleza, tu está reduzindo a escassez em determinado local. Mas o problema do outro local que está com escassez, como é que você vai fazer isso? O interiorzão do Nordeste, onde eu moro, por exemplo, não tem grandes rios. Como é que a gente resolve a escassez de água aqui? Letra E. Importar água doce de outros estados. Então você pega um problema local, por exemplo, de escassez de água, e a solução é importar água. Não necessariamente. Então a gente fica com a alternativa de letra A. Desenvolver processos de reutilização
de água. Porque olha um exemplo clássico, você utiliza água para lavar roupas. Um exemplo de reutilização de água é utilizar essa água da roupa suja, por exemplo, para lavar a escada, para lavar o carro. Ou seja, de um único uso de água, que foi para lavar suas roupas, agora você está usando essa mesma água para lavar a escada, lavar o carro, limpar a casa, seja o que for. Então, reutilizar a água previne a escassez. A gente utiliza menos água potável para fazer outros serviços. Se você quiser acompanhar a aula completa sobre água, novamente o link está aqui na descrição. Questão do Enem 2005 sobre água. Vamos lá. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia nos seres humanos dependendo do tipo de célula. Por que isso acontece, pessoal? Porque cada célula possui um metabolismo diferenciado. Por exemplo, seus neurônios na cabeça nesse exato momento estão funcionando a milhão, porque você está entendendo essa informação e está processando essa informação, diferentemente de outras células do seu corpo que nesse momento estão repousadas, por exemplo. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Ele está dando um exemplo de uma amostra aqui que pesava 200 miligramas. Após a secagem em estufa, pessoal, estufa é um equipamento que adiciona calor em determinada amostra para que ela possa perder água, para que ela possa dissecar. Quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de... Se você observar essa tabela ao lado, nós temos aqui os tipos de célula, por exemplo, tecido nervoso, medula óssea, e a quantidade de água presente em cada tipo de célula. Perceba que as células do tecido nervoso são as que consomem mais água. Por que isso, professor? Porque, veja, a presença de água está relacionada diretamente ao metabolismo da célula. Células que têm um metabolismo muito acelerado têm mais água, porque água é necessário para a maioria das reações químicas, enquanto células que possuem um metabolismo muito baixo têm menos água, justamente devido a isso que eu acabei de explicar para vocês. Se a gente observar, por exemplo, a medula óssea, que é a região dentro dos seus ossos que produz células sanguíneas, possui 75% de água. Tecido conjuntivo, 60%. O tecido adiposo, ou seja, gordura, possui somente 15% de água. Hemácias, que são as células sanguíneas, 65% de água. E os ossos, sem a medula, 20% de água. Para você ter noção, até os seus dentes possuem água, tá, gente? Se a amostra pesava 200 miligramas, significa dizer que esses 200 miligramas equivalem a 100% dessa amostra. Após a estufa, ela passou a pesar quanto? 80 miligramas. Isso quer dizer, turma, que ele perdeu quanto de água? Bom, se tinha 200 e passou a pesar 80, significa dizer que ele perdeu 120 miligramas de água, ou seja, desidratou 120 miligramas. Então quer dizer que esses 120 miligramas de água representa quantos por cento? Porque essa tabela está mostrando a quantidade de água em porcentagem de um tecido. Se a gente descobrir quantos esses 120 de água que evaporou representa em porcentagem, a gente chega ao tecido que ele quer que a gente marque. Então se a gente fizer uma regra de 3 simples aqui, vamos fazer o seguinte: 200x multiplicado por x vai ser 200x. 120 multiplicado por 100, cruzado aqui, ó, vai ser 120, coloca os dois zeros do 100. X é igual, a gente tá com esses 200 aqui, vai passar dividindo. 120, 00, dividido por 200. A gente cancela esse zero de cima com o zero de baixo, zero de cima com o zero de baixo. Sobra 120 dividido por 2. 120 dividido por 2, isso aqui é igual a 60. Ou seja, evaporou na estufa 120 miligramas de água, que equivale a 60% do peso daquele tecido. Se a gente olhar para a tabela agora, 60% equivale ao quê? 60% equivale ao tecido conjuntivo. Então a nossa resposta é a letra D. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a água e todas as propriedades da água específicas para o Enem, o link da aula está aqui na descrição do vídeo, fechou? Próxima questão do Enem sobre água, Enem 2010. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. Ou seja, temos que aproveitar aquilo que a gente tem hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas, ou seja, quantidade de água, e também qualitativas da água, por exemplo, a poluição, tá, gente? E aqui ele coloca 3 opções: contaminação dos lençóis freáticos, diminuição da umidade do solo, enchentes e inundações. Todas essas são ações humanas que prejudicam a qualidade da água. A pergunta é a seguinte: pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas a alterações 1, 2 e 3 são respectivamente, ou seja, na ordem. Pessoal, a contaminação do lençol freático ocorre por causa de quê? Veja só, estou desenhando aqui um solo, estou botando aqui uma árvore, tá? O que é o lençol freático? O lençol freático é uma quantidade subterrânea de água
que não necessariamente tem comunicação com a superfície, tá? Pessoal, como é que um menino, por exemplo, que está aqui em cima, como é que a população que está aqui em cima pode contaminar o solo? Vamos tentar eliminar algumas questões para ficar mais fácil, tá? Letra A. Utilizar fertilizantes e aterros sanitários. Se a gente utilizar fertilizante nas plantas aqui em cima, ou aterro sanitário, ou seja, enterrar lixo, tem como esses contaminantes invadir a água? Eu creio que sim. Então vamos deixar essa questão aqui, por enquanto tá certa. A contaminação dos lençóis freáticos, da letra B, vamos lá. Tem lançamento de gases poluentes? Tem relação lançar gases aqui na atmosfera com o lençol freático que é subterrâneo? Não necessariamente. Não, a gente já elimina a letra B por completo, tá? Letra C, uso de fertilizantes e aterro sanitário? Novamente, isso aqui pode ser. Letra D, lançamento de lixo nas ruas? Tem relação lixo na rua com o lençol freático? Pode ter relação. O lixo libera chorume. O chorume pode infiltrar no solo, contaminando também aterros sanitários. Então a letra D também pode ser a verdade. E letra E, construção de barragem. Tem relação direta construir barragem com lençol freático? Não necessariamente, tá, gente? Então a gente já elimina também a letra E. Sobrou letra D, C e letra B. Diminuição da umidade do solo. Qual a relação de diminuir a umidade do solo com a presença de água? Letra A, tem relação com o lançamento de gases poluentes? Não, então a gente já elimina aqui a letra A. Sobrou a letra C. Desmatamento. Tem relação desmatamento com a diminuição da umidade do solo? Veja, se a gente desmatar essa árvore aqui, o que é que vai acontecer com esse solo? O solo está aqui, ó. O solo vai irradiar a luz vai tocar no chão e se tiver água aqui no chão, essa água ela vai evaporar. Isso quer dizer, pessoal, que as plantas, elas retêm muita água. Por exemplo, a Amazônia. Por que a Amazônia chove muito? Porque as plantas retêm muita água, as plantas evaporam bastante. Então a Amazônia é uma região muito alagada, que possui muita água. Isso quer dizer que quando a gente desmata, a quantidade de água presente naquele ambiente vai ser menor. Então, sim, a letra C está correta. Se a gente for para a letra D, uso de fertilizante tem relação com a diminuição da umidade do solo? Não necessariamente. Na verdade, o fertilizante faz com que mais planta cresça. Então, só sobrou para nós a letra C. E o número 3, enchentes e inundações. Tem relação com a impermeabilização do solo. Porque o que é que acontece? Se a gente tem um solo, por exemplo, aqui, ó, uma pista, tá? E a chuva começa a cair nessa pista, a água que está caindo não consegue infiltrar. O que é que ela acontece? Ela desce. Então, todo mundo que mora em cidade grande vê aquela quantidade de água descendo porque o solo ele está impermeabilizado. Então, a nossa resposta ela fica na letra C. Se você quer entender um pouquinho mais sobre água, a aula completa, o link está aqui na descrição, lembrando. Próxima questão sobre água, Enem 2017. Uma das estratégias para a conservação dos alimentos é o salgamento. A adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizada por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar algumas carnes. O que acontece com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Ou seja, tem uma determinada carne que a gente salga. O que é que está acontecendo com aquelas células presentes naquela carne após a adição de sal? Letra A. O sal adicionado diminui a concentração de solutos no seu interior. O sal ele já é um soluto. O NaCl, esses íons, já são soluto. Há uma diferença entre soluto e solvente. Solvente é líquido. Por exemplo, a água, que é considerado solvente universal. Soluto é um sólido, geralmente. Então, se você está adicionando sal, você não está diminuindo a quantidade de soluto. Na verdade, você está aumentando a quantidade de soluto, que é o sal. Então, a nossa letra A já está eliminada. Letra B. O sal adicionado desorganiza e destrói as suas membranas plasmáticas. Não necessariamente. Se a gente coloca sal, se você botar sal na sua língua, por exemplo, logo você começa a salivar. Então, tem relação com água, tá, gente? Então, letra B está errada. Letra C. O sal adicionado altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Veja, a letra B falou que destrói, a letra C falou que altera. Então tá mais para a letra C. Vamos continuar lendo. Letra D. Os íons Na+ e Cl, provenientes da dissociação do sal, entram livremente nelas, nas células? Não necessariamente, tá, gente? O Na e o Cl não entram livremente nas células. Tem que ter proteínas que pegam esses íons e adicionam dentro da célula. Só sobrou a letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas, ou seja, de dentro das células da carne. Isso está certo. Se a gente adiciona sal na carne, a água que está dentro das células da carne vai sair de dentro dessas células para tentar diluir esse sal. E desse modo a carne que está grossona, ela vai diminuindo, ela vai desidratando. É o mesmo princípio quando a gente coloca sal na boca e a nossa boca fica cheia de água, cheia de saliva. Por quê? O sal está atraindo a água. Esse processo de saída de água é chamado de osmose.
É o mesmo princípio que algumas pessoas, por exemplo, ficavam colocando sal em sapo. Esse meio cruel de tentar matar o sapo. O que é que acontece? Quando a gente coloca sal no sapo, o sapo ele começa a desidratar. A água presente no tegumento, na pele do sapo, começa a sair por osmose. E assim o sapo, que necessita da pele para respirar, processo chamado de respiração cutânea, o sapo ele vai morrer devido à deficiência na respiração e devido também à dor e desidratação do sal, tá? Então quando adiciona carne, por exemplo, o charque, quando adiciona sal nesse tipo de carne, a água que está na carne, ela sai para tentar diluir esse sal, esse NaCl. Se você quiser entender mais completa essa aula, eu recomendo o link aqui na descrição sobre água. Próxima questão sobre água, Enem 2019. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Eita, salgou o feijão, a mulher. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, ou seja, o sal saiu do feijão e foi para a batata, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Qual o nome do processo que explica a saída do sal do feijão para as batatas? Lembra que na questão passada eu falei de osmose. O que é osmose? É passagem de água. Olha que Enem sacana, ele colocou letra A, osmose. E aí o aluno ele tende a associar essa questão de água e marca a letra A e ele erra. O que é que na verdade a cozinheira está mexendo aqui? Ela está mexendo com a quantidade de sal. Assim como na questão passada eu expliquei. Qual a diferença de água e sal? Lembra, para ficar mais simples, que solvente é água. Por exemplo, a água é considerada um solvente universal. Já um soluto é um sólido. Eu sei que, por regra, não é assim, mas eu faço assim para gravar, tá, gente? Então, o sal, por exemplo, é um solvente. A água é um soluto. A água ela tem relação com a osmose, já o soluto tem relação com a difusão. E assim a gente já mata essa questão. Olha só, letra A. Osmose? Não. Fagocitose? Não, turma. O que é fagocitose? Fagocitose é o que as células do sistema imunológico fazem, por exemplo. Eu tenho aqui uma bactéria. Chega um macrófago, que é a minha célula do sistema imunológico, e ela engole, ela fagocita essa bactéria. Isso é fagocitose. Não tem relação também com essa questão. Letra C, exocitose. Exocitose é quando uma célula perde algum componente, elimina algum componente. E não é isso que está acontecendo aqui também, tá, gente? Letra D, pinocitose. Pinocitose é quando uma célula ela capta uma molécula líquida. Então sobrou pra gente a resposta, letra E, difusão. O que é difusão? É passagem de soluto. E o sal não é um soluto? É, solvente é água. Sal é soluto. Então difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Ou seja, tô desenhando aqui a panela para você entender. Dentro da panela tem o quê? O feijão, né? A feijoada. Tá aqui a feijoada. Só que ficou muito salgado. O que é que vai acontecer? A mulher colocou batatas dentro desse feijão. O feijão não está muito salgado? Tá. Tá cheio de sal dentro do feijão. O sal estou representando em vermelho. Tá muito salgado. O que é que vai acontecer então? Como a batata foi adicionada agora, a quantidade de sal presente na batata está menor. Isso quer dizer que, por difusão, o sal que estava na feijoada vai entrar dentro da batata. Por isso que a batata vai ficar salgada. Então, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Ou seja, tinha mais sal fora na feijoada do que dentro da batata. Então, o sal, para equilibrar a quantidade de fora na feijoada e dentro da batata, ele vai entrar para a batata. Esse processo é chamado de difusão. Se você quiser entender um pouquinho mais, o link sobre água está aqui na descrição, fechou? Vamos para a próxima questão. Próxima questão sobre água é Enem 2017. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença entre, ou seja, alguns países, como por exemplo, os países que estão lá no Oriente Médio, que é muito quente, tem pouca quantidade de água, eles utilizam um mecanismo chamado de destilação, como por exemplo, pegando a água do mar e extraindo a água e deixando somente o sal. Isso é um processo de destilação. E esse princípio tem relação com o que, pessoal? Veja, se a gente pegar aqui um balde e colocar água do mar, a água do mar ela é salgada, não é isso? Tá aqui, água do mar. Isso quer dizer que dentro desse balde vai ter água, H2O, e também muito sal. Só que vocês têm que concordar comigo que a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura que a água sai do estado líquido para o estado gasoso, ela é diferente da água em comparação ao sal. Levando em consideração esse princípio, a gente pode adicionar um fogo aqui embaixo, botar aqui uma velinha para representar o fogo, tá? Ou a própria luz do solar. E esse fogo vai aumentar a temperatura desse líquido, as moléculas se agitam mais, até que a água sai do estado líquido, rompe as pontes de hidrogênio e vai para o estado de vapor. Eu expliquei isso na minha aula também, tá? Se eu adicionar aqui, por exemplo, um anteparo, vou botar aqui, ó, um anteparo, e colocar aqui do lado
um outro balde, o que é que vai acontecer com a água? A água que está em estado de vapor vai evaporar, vai condensar aqui em cima, ó, e vai descer, até que ela comece a pingar nesse balde. Ou seja, vai chegar um tempo em que a quantidade original aqui está diminuindo e nesse meu balde a quantidade está aumentando. O que é que vai acontecer? Como a temperatura de ebulição do sal é diferente da água, vai ficar muito sal aqui embaixo, a água evaporou desse balde A aqui e foi para o balde B. Por que que isso aconteceu? Porque o ponto de ebulição da água é diferente do ponto de ebulição do sal. Aí a letra C, olha que sacana, colocou: isso ocorre devido aos seus pontos de fusão. Turma, o que é fusão? Lembra de Dragon Ball? Quando Goku faz a fusão com Vegeta, os dois se juntam. Ou seja, são as moléculas de água que estão muito soltas, estão se juntando. Quando a molécula de água se junta, ela vai para estado de vapor ou para estado sólido? Estado sólido, tá? Então lembre, fusão é juntar, estado sólido, gelo. Ebulição é vaporização, é evaporar, estado gasoso. E isso acontece devido aos pontos de ebulição da água e do sal serem diferentes. Gostou? Então segue o link aqui embaixo, a aula completa sobre água, para você entender esse conteúdo de uma vez por todas. Vamos para a próxima questão sobre água. Enem 2012. Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Por isso que a gente utiliza geladeira, né? Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem aí condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. Ou seja, tem nutriente na carne, temperatura está gostosinha, umidade, que é a quantidade de água no ambiente, está gostosinho também. Então as bactérias e fungos se reproduzem, crescem e aí o alimento fica podre. Para preservar tais alimentos é necessário controlar a presença desses micro-organismos. Uma técnica antiga e ainda bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento é o uso de sal de cozinha. Novamente, gente, é uma questão do Enem que veio basicamente repetida. Caiu uma questão semelhante que a gente acabou de resolver. Nessa situação, o uso de sal de cozinha preserva os alimentos por agir sobre os micro-organismos. De que forma? O que é que o sal vai fazer nas bactérias e nos fungos? Por exemplo, existem pessoas que não têm geladeira. Essas pessoas salgam suas carnes e a carne fica um longo período de tempo, mais de uma semana, expostas ao ambiente. E mesmo assim a carne não fica podre. Por quê? O que é que o sal está fazendo nos micro-organismos, nas bactérias e nos fungos? Letra A, desidratando suas células. O sal, ele desidrata a célula, ou seja, retira água de célula. Letra B, inibindo sua síntese proteica. Qual a relação de sal com proteína? Nenhuma, gente, tá? Inclusive tem aula sobre síntese proteica aqui no meu canal também. Vou deixar o link aqui na descrição. Letra C, inibindo a respiração celular. Respiração celular não é respirar, não. É a produção de energia da célula. O sal tem interferência na produção de energia das bactérias? Não necessariamente. Inclusive, também tenho aula sobre respiração celular, vou deixar linkado aqui. Letra D, bloqueando sua divisão celular. O sal está influenciando na divisão das células bacterianas e de fungos? Eu desconheço a relação entre sal e divisão celular. Também tem aula de divisão celular, vou deixar o link na descrição. Letra E, desnaturando seu material genético. O sal tem o potencial de desnaturar proteínas, por exemplo? Até tem, pessoal, o potencial de desnaturar. O que é desnaturar? É desconfigurar, tá? Mas a nossa alternativa melhor nessa questão do Enem é a letra A. O sal, ele desidrata as células, ou seja, a célula da carne vai perder água para o sal, porque a água, que é um solvente, vai tentar diluir esse soluto que é o sal. Portanto, a carne que está grossona vai ficando mais fininha. E nesse processo, as células bacterianas e fúngicas também estão perdendo água e, portanto, elas morrem. Então, Enem 2012, uma questão relativamente tranquila, mas que tem essa pegadinha aqui da letra E. Lembrando que o link sobre a aula completa sobre água está aqui na descrição se você quiser entender o conteúdo completo. Vamos para a próxima questão do Enem sobre água. Enem 2018. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Isso é muito comum para quem bebe, tá, gente? O pessoal coloca lá a cerveja, coloca lá o gelo e também taca sal ali para ficar mais gelado. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Então o pessoal acha assim, ó, o sal tá tirando o calor do gelo, por isso que a bebida tá ficando muito gelada. Isso é o que o pessoal fala, né? Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão de quê? O que é que tá acontecendo, gente? Olha essa imagem que eu retirei do meu slide sobre a aula sobre água, que o link tá na descrição, tá? Veja que durante o gelo, a água está em estado sólido, obviamente, então as pontes de hidrogênio, que são as interações entre as moléculas de água, estão bem formadas. Isso quer dizer que as moléculas de água vão se locomover menos, porque elas já estão muito paradas. E aí o gelo fica denso.
Agora, no estado de vapor, essas pontes de hidrogênio, devido à agitação das moléculas de água, as pontes de hidrogênio basicamente nem se formam, tá? Porque as moléculas estão muito distantes. Agora, quando a gente pega esse gelo e coloca sal no gelo, esse sal vai interferir nessas ligações, nessas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água no gelo. Ou seja, o sal vai romper essas pontes de hidrogênio. Nesse momento, então, a água que está em estado sólido volta a ficar em estado líquido, mas conservando a sua temperatura, de modo que agora, para deixar essa água que está com sal no estado de gelo, é preciso diminuir ainda mais a temperatura. Porque veja, se as moléculas de água estão fazendo pontes de hidrogênio no gelo e você adiciona sal, o sal bagunça essas pontes de hidrogênio. Então tem que baixar muito mais a temperatura agora para que essas pontes de hidrogênio se formem novamente. Ou seja, para que as moléculas de água fiquem repousadas novamente. Portanto, o sal ele bagunça a interação entre as moléculas de água e por isso a temperatura ela vai cair. Espero que tenha ficado evidente essa explicação para você. Então, letra A, variação da solubilidade do sal, não tem a ver com solubilidade. Alteração da polaridade de água. A gente sabe que água é uma molécula polar. Oxigênio tem carga parcial negativa e hidrogênio carga parcial positiva, mas não altera a polaridade da água. Elevação da densidade do líquido. Gente, densidade é massa sobre volume. Não tem relação de massa nem de volume aqui, tá? Pode ter relação de volume, mas de massa não. Letra D, modificação de viscosidade. O líquido fica mais mole, a água fica mais molenga? Não necessariamente. Só sobra pra gente e tem que ser. A letra E. Letra E, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Ou seja, fusão, lembra de Goku e Vegeta? Quando os dois fazem a fusão, significa que eles estão distantes e se juntam. No gelo é a mesma coisa. As moléculas de água, quando entram em fusão, que está em estado líquido, quando entram em fusão, ficam próximas, ou seja, ficam em estado sólido. Quando a gente adiciona sal, diminui essa temperatura de fusão. Ou seja, é necessário ficar mais frio ainda, ou seja, diminuir a temperatura ainda mais, para que essas moléculas fiquem juntas. Espero que essa explicação tenha ficado evidente. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre água, o link está aqui na descrição, aula completa sobre água. Tudo isso eu expliquei na aula lá. Vamos para a próxima questão sobre água no Enem. Questão de vestibular sobre água. O fato de alguns insetos se locomoverem sobre a superfície da água e algumas espécies de planta crescerem por cima da superfície da água é resultado de um fenômeno físico denominado de... Olha só, gente, aqui ó, nós temos uma aranha que está na superfície da água. Aí um aluno certa vez falou, professor, tem a ver com as ceras dos lipídios? As ceras ajudam, os lipídios são moléculas apolares, mas não só ceras aqui, tá gente? Qual é a propriedade da água que está fazendo com que essa aranha, por exemplo, não afunde? Eu expliquei também na minha aula, que falei de todas essas propriedades da água, tá? O link está aqui na descrição. Letra A, densidade. Tá mudando a densidade da água aqui? Densidade é massa sobre volume. A aranha não está mudando nada na água aqui, tá? Então não é a letra A. Letra B, tensão superficial. O que é a tensão superficial? É a interação entre as pontes de hidrogênio da água na superfície da água. Entre o ar e a água gera uma tensão superficial. E, portanto, ela cria como se fosse uma parede. Se você já foi nadar, por exemplo, na piscina e você dá um tapa na água, não sente uma dorzinha? Aquilo é a tensão superficial da água. Então, nossa resposta, sem dúvida nenhuma, vai ser a letra B. Senão, eu tô lascado. Letra C, capacidade térmica. A aranha não está afundando porque ela está mexendo na temperatura da água? Não. Letra D, temperatura de fusão. A água está ficando sólida? As moléculas estão se fundindo? Não necessariamente. Então, não é a letra D. E letra E, vaporização. Vaporização é quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor. A aranha está fazendo isso? Está interagindo com isso? Não. Se a água tivesse um estado de vapor, não ia ter nem lago aí, tá? Então a nossa resposta é a letra B, tensão superficial. As moléculas de água ficam muito tensionadas, muito juntas entre a coluna de ar e a água abaixo, criando essa barreira e por isso alguns animais conseguem andar sobre as águas. Link completo para a aula de água que eu falei de todas essas características aqui na descrição. Vamos para mais uma questão da UFRJ 2014 sobre água. Letra A. Quer dizer, questão. A maior parte dos seres vivos é constituída de água, responsável por 70 a 80% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água. 1. A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio. Turma, H2O. O que é que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que a molécula de água possui carga positiva entre os hidrogênios e carga negativa entre o oxigênio. Está certo ou está errado? Correto. Como o oxigênio tem uma eletronegatividade maior, ele atrai os elétrons mais para próximo dele, tá? Desse modo, o oxigênio, como está com mais elétrons próximos dele, ele fica mais negativo. E o hidrogênio, como está com um elétron mais distante, ele fica mais positivo. Essa característica, portanto, é chamada de polaridade. E, portanto, a água é considerada uma molécula polar. E é por isso que a água possui essas características tão marcantes
marcantes como tensão superficial, elevado calor de vaporização e assim sucessivamente. Então, número 1 está correta. Pena que todas as questões, só tá para eliminar a letra B, tá? 2. Na água em estado líquido, a atração entre as moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida em contínuo rearranjo, com pontos de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. Certo, pessoal? Isso aqui também eu coloquei no meu slide. Vou deixar o link da aula aqui na descrição. Significa dizer que a água em estado sólido, as moléculas estão se movendo bem pouco. Então, tem muita ponta de hidrogênio entre as moléculas. Em estado líquido, as moléculas estão se movendo muito rápido. Então, cria e desforma as pontas de hidrogênio. E a água em estado de vapor, as moléculas estão tão distantes que nem formam ponto de hidrogênio. Então, número 2 também está correta. Então, já elimina aqui a letra A e sobra agora A, B, sobra agora C, D e E. 3. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem. Você já observou uma gota de água sobre uma superfície? Por que aquela gota fica naquele formato circular e não se desfaz? Justamente devido às pontes de hidrogênio que formam a tensão superficial da água. Também expliquei no meu slide, link da aula aqui na descrição. A tensão superficial é uma propriedade que faz com que insetos andem sobre as águas e também que a água ela fique no formato de bolha. Então, número 3 também está correto. Então, já dá para eliminar aqui a letra D e a letra E, que não tem número 2. Então, nosso gabarito é a letra C. Qual é o erro do número 4? O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Não. O calor específico diz respeito à quantidade de calor que a água precisa para mudar 1 grau a sua temperatura. A água possui um elevado calor específico, ou seja, ela precisa de muita energia para mudar em 1 grau. Eu expliquei isso também na minha aula, o link está aqui na descrição para você assistir a aula completa sobre água. Próxima questão do vestibular, Colégio Pedro II. O citoplasma celular é composto por organelas dispersas numa solução aquosa denominada de citosol. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol não está correta, ou seja, tem aqui uma célula, membrana plasmática, que está o núcleo. Esse espaço, pessoal, entre a membrana e o núcleo é chamado de citosol. A água participa de muita coisa. O que é que a água não participa aqui? Letra A. Participa do equilíbrio osmótico, ou seja, a quantidade de água presente aqui fora e a quantidade de água presente aqui dentro. Essa troca, a água participa? Sim. Por isso que a célula fica em equilíbrio. A quantidade de água que está fora e a quantidade de água que está dentro da célula. Letra B. Catalisa reações. O que é que significa catálise? Acelerar catálise. Quem catalisa a reação geralmente são enzimas. Vamos deixar isso aqui em stand-by, tá? Letra C. Atua como solvente universal. A gente está cansado de saber que a água é o maior solvente. E a gente fala que a água é um solvente universal, ou seja, ela dissolve muita coisa. Se você pegar um copo de água e colocar açúcar, o açúcar desaparece. Lavoisier deve estar se batendo no túmulo. O açúcar, ele vai ser dissolvido pela água. Se você pegar um sal, copo d'água e colocar o sal vai ser dissolvido na água. Ou seja, a água é um solvente, tá? Então tá certo também. Letra D. Participa da reação de hidrólise. O que é lise em biologia? É quebra. Hidro é água. É quebra de moléculas através da água. Tá certo também. E letra E. Participa do transporte de moléculas. Veja, se eu tenho nessa célula aqui uma molécula A que está aqui, ela pode ser transportada para um ponto B por quem? Pela água, tá? Então está correto também. Só resta, como alternativa errada, a letra B. A água catalisa reações. Por mais que a água participe da maioria das reações químicas dentro da célula, quem catalisa a reação, quem acelera a reação, são enzimas e não a água. Por isso, a letra B está errada. Próxima questão sobre água, última questão. Pode-se dizer corretamente que o teor de água nos tecidos animais superiores é... Animais superiores são animais vertebrados, tá? Então você retira todos os insetos, retira água viva, retira tudo, deixa só os animais que possuem coluna vertebral. Nesses animais, como por exemplo nós, cachorro, cobra, a quantidade de água é maior quanto maior seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. Sim ou não? Pessoal, quem é que tem mais água? Um idoso ou uma pessoa nova? Uma pessoa nova. Porque o metabolismo dela é maior, ele está em fase de crescimento. O idoso já está com um metabolismo mais lento, então ele tem menos água. Então a letra A, para mim, parece a correta. Letra B. A quantidade de água é maior quanto maior seu metabolismo, sim, e aumenta com o aumento da idade? Não. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água. De fato, a resposta é a letra A. Letra C. A quantidade de água é maior quanto menor seu metabolismo? Não. Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. Por isso que indivíduos do sexo masculino que possuem metabolismo mais acelerado, geralmente eles possuem mais água do que indivíduos do sexo feminino. D. É maior quanto menor seu metabolismo? Não. E letra E. Apresenta variações diferentes das citadas? Não. Ou seja, a quantidade de água é maior quanto maior o metabolismo de uma pessoa e ela é maior também em indivíduos que possuem uma idade reduzida, ou seja, as pessoas mais novas têm mais água do que os indivíduos mais idosos. Pessoal, aqui eu finalizo a resolução de questões sobre água. Espero que você tenha gostado. Se você quiser acompanhar a aula completa, tem 28 minutos. Eu abordei tudo nessa aula e você pode entender o conteúdo das questões de hoje nessa aula de água. E eu te peço que assista os outros vídeos das resoluções de questões. Eu vou gravar carboidrato, lipídio, proteína e enzima também. Você
assistindo essas aulas, resolvendo essas questões, não tem erro. Pode cair a questão que for que tu vai matar, tá? Eu te peço calma, eu sei que estudar às vezes é doloroso, mas tenha calma que vai dar certo. No mais, bota pra seguir o canal, um cheiro e até a próxima aula. Assista a aula sobre carboidratos. Valeu, abraço!